A sociedade como um todo não se importa com o que acontece ali, não se importa com o que acontece com você, é inegável que quando tu sofre uma abordagem, retornando, por exemplo, da faculdade e que tu, tá ali vulnerável, você tem medo. Somente quem passa, somente quem mora, consegue ter essa compreensão. Ai, gente, é bem ruim quando a gente lembra de algumas coisas. A Vila União, quando ela foi fundada, quando eu tinha 3 anos de idade, tinha um terreno que eles denominavam como se fosse uma favela. Simplesmente removeram toda a população que morava ali em Canaseiras, levaram para um terreno baldio, colocaram barracas de acampamento de exército e ali começou a comunidade. Não tinha nenhum tipo de estrutura, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha nada. Então a minha mãe, visando de que a gente não tivesse que passar por toda essa situação, a gente acabou indo morar em outro bairro, mas posteriormente a gente acabou retornando. Talvez a nossa sina seria ter que retornar para lá, né? A gente acabou passando por momentos muito difíceis lá naquela minha primeira infância em relação ao financeiro, por conta de trabalho. Meu pai era um bom cozinheiro, um excelente cozinheiro, um chefe de cozinha. Então, ele acreditava que nas praias ele pudesse ter uma boa oportunidade. Então, ele dedicou a vida dele praticamente toda trabalhando nos restaurantes, quase todos do norte da ilha. A minha mãe, acho que é uma das pessoas que tem um papel principal em relação à minha formação hoje. Ela sempre deixou muito claro no sentido de que o principal para mim seria os estudos. Hoje eu sou muito grata a essa imposição da parte dela, no sentido de que tu queres trabalhar, tu vais, mas vais continuar estudando. E, em hipótese alguma, tu vai desistir. A realidade é muito dura na vida de alguns jovens, então os projetos do Padre Wilson vêm no sentido de que sim, de que é possível sonhar, de que é possível ter uma rede de apoio, independente daqueles jovens que às vezes não têm uma base familiar, como eu pude ter, por exemplo, e trazer esse sonho, essa esperança, essa vontade, e muitos jovens que às vezes estão sofrendo algum tipo de violência ou estão totalmente à mercê da sociedade, que acredita que não é capaz. Esses projetos, eles são muito importantes porque eles te capacitam e te trazem o sonho e te dizem, sim, é possível tu sonhar e é possível tu ter essas oportunidades através de projetos como, por exemplo, do Padre Wilson. Num primeiro momento, o Projeto Aroeira entrou na comunidade para fazer o trabalho de guia de turismo ecológico e preservação ambiental, que seria voltado a essa necessidade das pessoas trabalharem ali no bairro, os jovens ter uma capacitação e, ao mesmo tempo, utilizar dessa região de muito turismo. Então, foi ali que eu comecei nos projetos. Fiz o pré-vestibular da cidadania, que é um dos projetos do Padre Wilson, e cursei faculdade de Direito no SESUSC como aluna bolsista, também por um dos projetos do Padre Wilson.
Existem coisas que às vezes a gente vai criando bloqueio. Talvez quem ainda está lá não tem percepção, não consegue compreender que aquilo lá era surreal, gente, as coisas que aconteciam lá. O meu pai, por exemplo, acabou levando um tiro de 12 na perna na porta da lanchonete dele. Foi uma bala perdida, não deixa de ser uma violência, não deixa de ser um trauma que a gente acabou sofrendo. A gente, como mulher em si, a gente vive, né, inegavelmente, com cuidados, com medo. Já fui abordada pela polícia militar e sim, já sofri assédio. Hoje, como adulta, hoje eu tenho uma compreensão de que sim, passou do limite do que poderia ser um trabalho. Quando você vê que o estado da liberdade para aquela pessoa poder agir de qualquer forma, da forma que ela quiser, é inegável que se pedirem, como aconteceu no meu caso, né, para mim levantar o sutiã, você vai dizer que não? Você não vai dizer que não. Na verdade, o meu sonho de infância mesmo era ser bailarina. Eu, fiz balé por muitos anos e o meu sonho era fazer educação física e ser bailarina. A partir de um momento na minha adolescência em que acabei saindo do balé e diante dessas vivências que eu tive quando eu morava na Vila União, foi surgindo essa minha vontade pela justiça, a vontade por romper com algumas coisas. Quando tu passa por algumas situações, como por exemplo nessa abordagem policial que eu sofri, a gente se sente um nada. Absolutamente nada. E a vontade de você se sentir um alguém, mesmo diante de tudo aquilo ali que eu vinha passando, enfim, mesmo diante das dificuldades, às vezes até, a financeira para poder estar cursando uma faculdade, me fez criar uma garra muito grande de pensar que sim, eu seria capaz, e que eu queria vencer e que sim, eu queria ser um alguém. E esse alguém seria, sendo advogada, era o meu novo objetivo, o meu sonho, e a partir dali eu criei um foco, eu pude tornar esse meu sonho realidade. Hoje eu sou advogada, trabalho na área civil e com direito de família. Atualmente consegui fazer um espaço aqui na minha casa para que eu possa atender algumas demandas da vizinhança mesmo, pessoas mais próximas que vêm a me procurar, então eu consigo atendê-los aqui. Hoje eu posso dizer que sim, aqui é o meu lar, que eu construo cada cantinho com muito esforço, com muita dedicação minha e do meu esposo. E que hoje esse lugar, além de ser um lar, ele é um lar seguro. Hoje eu tenho a tranquilidade, hoje eu me sinto em paz. E a paz é algo inegociável.